É fantástico como a natureza tem um jeito único de nos chamar e de nos dar aquela chance de transformar algo que seria descartado em um objeto especial. Por várias vezes já tive a oportunidade de me chamarem para buscar troncos de árvores que caíram e que iriam ser descartados. Então eu pegava, trazia para casa e foi assim que eu comecei a montar o meu acervo de madeira. Já estou aqui na oficina e a minha escolha para fazer o trabalho de hoje é esse tronco. Essa daqui é uma daquelas madeiras que eu já falei pra vocês que eu pego na rua, então eu não sei que tipo de madeira é, mas eu sei de uma coisa, que ela possui 2 tipos de casca, ó. Essa daqui, que é uma casca mais fina, e essa outra aqui, ó, que tem praticamente a espessura do meu dedo. Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse projeto é tirar toda essa casca e deixar somente a parte da madeira. Para fazer esse processo é importante utilizar um formão, e se a casca estiver muito dura, aí também é preciso utilizar um martelo. Às vezes eu gosto de utilizar a casca em alguns projetos porque dá aquele toque mais rústico e único na peça. Só que nesse projeto eu decidi tirar porque pede uma superfície mais lisa para que fique com o acabamento perfeito. Finalizada essa primeira parte de tirar toda a casca, olha como fica a madeira. Ela ficou bem mais fina do que eu imaginei, mas vai dar para fazer o trabalho mesmo assim. Qual o próximo passo agora? É encontrar o desenho para fazer aqui na madeira. A forma que eu vou fazer hoje vai ser em forma de espiral. Então primeiro eu vou começar fazendo a marcação aqui no tronco, porque na hora de começar a fazer o trabalho, se você não tem essa marcação inicial como guia, você acaba se perdendo no desenho. Percebam que eu faço 2 marcações aqui bem paralelas. Isso significa o quê? Que é a parte em que eu não vou fazer o desbaste agora nesse primeiro momento. Para fazer o desbaste dessa peça, eu vou utilizar essa ferramenta que é o disco de partilha de vidia. Ele é um disco que é utilizado na esmerilhadeira, em alta ou baixa rotação, dependendo do trabalho que você for fazer. Esse daqui é o melhor disco que eu já utilizei para fazer esse trabalho. Primeiro porque, como ele é bem robusto, ele possui 3 partilhas, ele se torna mais ágil na hora de fazer o desbaste da madeira. Para fazer esse trabalho é importante que você esteja com EPIs adequados. Nesse caso, como eu estou utilizando a esmerilhadeira, não é aconselhado utilizar luvas, mas para esse trabalho sim, porque as lascas da madeira acabam ferindo a sua mão e o seu braço também. Então por isso é obrigatório utilizar uma camisa ou uma jaqueta de manga comprida. Nesse primeiro momento eu tinha colocado máscara e óculos, só que o pó da madeira voa muito para dentro da máscara e também entra muito no olho. Então por isso depois eu troquei para um face shield. Só que eu vou falar um negócio para vocês, eu não gosto de utilizar muito esse equipamento porque ele embaça muito, então toda hora tem que ficar parando o trabalho para poder limpar e depois volta o trabalho. Percebam que aquela marcação mais grossa que eu fiz é justamente a parte em que eu não estou desbastando a madeira. E assim como todo trabalho artístico, é importante que você dê algumas pausas, vá um pouquinho para longe do projeto, vê se está tudo certinho, se as marcações estão corretas, porque nesse caso, depois que você tira uma parte do material, que no caso é a madeira, não tem como repor. Então é importante que você faça um trabalho com mais calma e que fique do jeito que você quer. Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho com tronco, porque sempre me vem aquela ideia de que eu estou trabalhando com uma peça bruta, mas que eu posso criar um objeto super delicado. Então eu consigo criar formas, fazer desenhos, tudo utilizando as ferramentas certas. Então nesse caso que eu estou fazendo uma espiral, já começa a moldar a madeira de um jeito totalmente diferente, que mesmo conservando o aspecto dela, que é o aspecto do tronco mais natural, ela vai ficar com um formato diferenciado, um formato mais moderno, mas sem perder as características rústicas. É importante mencionar também que a esmerilhadeira é uma ferramenta perigosa. Parece fácil e muito leve de trabalhar, mas na verdade você tem que ter muito controle. Então se você está querendo entrar nesse ramo, trabalhar com peças rústicas, eu sugiro que você tenha pelo menos uma aula com uma pessoa experiente para que ela te ensine todos os macetes para que você não tenha dificuldade. Pessoal, finalizei essa segunda parte da produção. Olha só como ficou esse tronco. Falei para vocês que ia fazer uma forma de espiral, então ele segue com a linha tanto na parte de trás quanto aqui na parte da frente. Percebam que essa superfície está toda irregular. Então, para deixar essa superfície mais nivelada e bem lisinha, agora eu vou passar para uma próxima etapa, que é utilizando o disco de aço. Esse disco aqui é muito utilizado para fazer molheira ou então superfícies arredondadas, como nesse caso aqui. Como tem essa superfície mais para fora, então ele vai servir muito bem para deixar essa superfície mais boleada. Esse daqui é um disco que você utiliza na esmerilhadeira junto com um alongador.
Então é muito fácil de fazer essa fixação na máquina. Assim como as lixas de papel, que você vai aumentando a numeração para poder chegar no polimento e no brilho da peça, com o disco de aço também acontece a mesma coisa. Eu vou começar a fazer o desbaste com o disco de número 16, porque a superfície está muito irregular e eu preciso tirar as marcas que ficaram do disco anterior. Depois eu vou passar para o disco do número 60 para deixar a superfície cada vez mais retinha, para a partir daí passar para as boinas de polimento com as lixas de papel. Apesar de que esse disco serve para fazer o lixamento, como ele tem o grão 16, então ele tira ainda muito material da madeira. Então prestem muita atenção na hora de você utilizar esse disco, porque senão ele pode acabar deformando a sua peça ou então fazendo um buraco ali onde você não quer que fique. Então nesse momento é importante você ficar com a mão um pouco mais leve na hora de fazer esse desenho, porque ainda tira muito material. E toda vez que você for fazer a troca de um disco por outro, é importante retirar a bateria da máquina, se você estiver utilizando uma máquina a bateria, ou então retirar da tomada, se você estiver utilizando a esmerilhadeira elétrica. Por quê? Para não acontecer nenhum tipo de acidente. Então agora, nesse momento, eu estou fazendo a troca do disco do grão 16 para o disco do grão 60. É nesse momento que o desenho natural da madeira já começa a aparecer, mas ele vai aparecer mesmo só depois do polimento. Então agora eu estou seguindo com o disco do grão 60, que é para deixar a superfície cada vez mais lisinha, e a rotação da esmerilhadeira está numa velocidade média. Se o seu disco estiver muito sujo, como que você vai fazer para limpar? Utilizando uma escova de aço, tá? Então você vem aqui e faz a limpeza no disco, que vai sair toda essa parte da madeira. Agora, a próxima etapa vai ser trocar o disco de aço pela boina de polimento, que é essa daqui, que também é de aço, mas ela é revestida com EVA, também tem um pouco de couro, e é utilizado a lixa de papel para começar a fazer o lixamento mais fino até chegar no polimento. Para utilizar esse tipo de boina, é preciso que você coloque na baixa rotação. Então é muito importante que você utilize uma esmerilhadeira que tenha controle de velocidade. Ou se você não tiver uma esmerilhadeira com esse controle de velocidade, você pode fazer aquilo que eu fazia antes, logo no começo, que é utilizar um redutor de velocidade externo, que é um dimmer, que você conecta na sua esmerilhadeira elétrica e aí você consegue reduzir a velocidade também. A dificuldade é que o redutor ele fica fora da máquina, então você tem que ficar reduzindo por fora. Mas se essa for a única alternativa que você tiver no momento para fazer esse trabalho, então vai assim mesmo. Também tem a opção da boina flexível, que é uma boina que tem base reta, porém ela é flexível, então ela se molda também em superfícies arredondadas. Eu vou utilizar as duas, porque como tem partes grandes aqui e tem algumas partes que estão mais longas, mais retas, eu vou utilizar a boina flexível para fazer essas regiões e vou utilizar a boina cogumelo para deixar a bordinha mais arredondada. Como eu já faço esse tipo de trabalho há mais tempo, eu tenho várias boinas de polimento, então antes de começar o trabalho, eu já deixo várias preparadas, cada uma com um grão de lixa, que é para eu poder ficar trocando sem perder muito tempo na hora da colagem. O último disco de aço que eu utilizei foi o de grão 60, então a primeira lixa de papel utilizada foi a de grão 80, depois eu subi para grão 100, depois eu fui para a lixa número 220 e finalizando com a lixa número 320. Nessa parte de cima, que está mais retinha, eu já utilizei a lixadeira rota orbital, também seguindo esse mesmo número de lixa. Galera, olha só esse resultado. Existem várias maneiras de finalizar uma peça de madeira. Nesse trabalho eu vou estar finalizando com o verniz PU70, que é um verniz base água, praticamente não tem cheiro, e eu quero que o aspecto dessa madeira fique brilhante. Mas antes de passar o verniz, como a superfície da madeira é porosa e ela absorve muito produto, primeiro eu vou aplicar uma camada de Smart Resina para selar esses poros, para logo em seguida eu aplicar o verniz e deixar a superfície bem brilhante. Esperei a Smart Resina secar por aproximadamente 1 hora e comecei a fazer a aplicação do verniz PU70. Esse daqui é um verniz base água, praticamente não tem cheiro, então ele é perfeito para você que não gosta de ficar sentindo cheiro muito forte, ou então se você trabalha em um local fechado, mas às vezes fica com receio de utilizar verniz porque fica com aquele cheiro por dias no local, então esse daqui é perfeito, porque além de não deixar cheiro, ele seca super rápido, então no mesmo dia você consegue terminar o trabalho. E esse daqui é o resultado, um pedestal cheio de charme, personalidade. Essa
forma em espiral deu um toque moderno a essa peça, mas sem perder aquele charme rústico do tronco. Como eu gosto muito de samambaia para decorar o ambiente, decidi colocar essa samambaia também no topo, que eu achei que ficou muito legal, porque chamou ainda mais a atenção para essa peça, e com certeza esse é um tipo de decoração que chama a atenção em qualquer ambiente que ela tiver. Agora eu quero saber de vocês. Que tipo de planta vocês colocariam no topo desse pedestal? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o projeto de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com muitas dicas legais. Tchau, tchau!